Oi, gente, boa noite para vocês. Noite de terça-feira, dia 28 de abril, tá? Aqui mais uma vez para falar do jogo do Santos. O Santos foi à Argentina, tá? Enfrentar o principal adversário da sua chave na Sul-Americana, né? Foi enfrentar o São Lourenço, tá? Foi lá enfrentar o São Lourenço. Deixa eu pegar o nome do estádio aqui que eu gosto de passar informações direitinho. Estádio Pedro Villegain, em Buenos Aires. Com capacidade para 48 mil pessoas, né? Enfrentar um dos cinco grandes da Argentina, né? São Lourenço, junto com Boca Juniors, River Plate, Independente, Racing, né? E foi o último dos cinco grandes argentinos a conquistar a Libertadores. Conquistou a Libertadores em 2015, 11 anos atrás, né? Mas enfim, vamos lá. Antes de falar do jogo do Santos, hoje, na tarde de hoje, né? Que nível, um nível completamente superior ao nível sul-americano, né? Teve a semifinal da Champions, hoje que eu tenho que falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre esse jogo. Semifinal, primeiro jogo da semifinal, né? Uma espécie de final antecipada da Champions, né? O PSG 5, Bayern 4, tá? Que jogo fenomenal, o jogo do ano da Champions, dessa edição da Champions. É o jogo da temporada, né? Porque tem que levar em consideração que começou a temporada 25, 26, começou lá, né, em agosto do ano passado, né? Tá vindo pra cá, né? Mas é o jogo da temporada. Que jogaço, tá? O jogo foi lá em Paris, né? No Parque dos Príncipes. E, meu, é, ao menos metade dos dois elencos, tá? Ao menos metade dos dois elencos vão estar jogando a próxima Copa do Mundo, que vai começar em menos de 50 dias, né? Faltam menos de 50 dias para a próxima Copa começar, né? Mas olha, o Bayern de Munique fez 1-0, o PSG empatou, virou, o Bayern empatou novamente, o PSV virou o primeiro tempo ganhando por 3-2. Aí no começo do segundo tempo, uns 15 minutos do segundo tempo, o PSG fez 4-2, 5-2, deu uma impressão que, né, ia haver uma goleada, mas aí o Bayern voltou a se impor de novo, diminuiu para 5-3, 5-4, sabe? E terminou dessa maneira, 9 gols, e apenas o primeiro jogo. Vai ter o jogo da volta na quarta-feira que vem em Munique, tá? E, nossa, cara, é outro nível. Eu fiquei vendo o jogo, fiquei vendo esse jogo, falei, nossa, eu tô vendo esse espetáculo, essa Maria, lógico, com erros, com acerto, mas sempre priorizando o erro, sempre priorizando o acerto, buscar, sempre fazer a jogada certa, né? Num nível de futebol assim, bem superior. Eu falei, nossa, eu tô vendo esse jogo aqui à noite, né? Vou ver, uma hora após o término desse jogo aqui, vai começar Santos e São Lourenço, né? Que não vai chegar nem na metade desse nível, né? Mas, cara, espetacular, né? Do lado do PSG, o Dembélé chama a atenção, né? Ele é eleito o melhor jogador do mundo, né? Pela FIFA na atualidade. E tem um ponteiro que joga destro, que joga pela esquerda, o Kvaratskhelia, né? Jogador da seleção da Geórgia, que não vai estar na Copa, né? Mas esse rapaz joga muita bola. Nossa, é um ponta praticamente completo. Ele tem o arranque, ele tem o drible, ele tem velocidade, ele tem assistência, ele tem finalização no gol, sabe? É sensacional. O lateral direito do Paris Saint-Germain, o marroquino Hakimi, joga muita bola, tá? O Safarov, o goleiro, cata muita também, sabe? Então tem o Vitinha, né, o meia português, né, enfim. E no ataque, o Luiz Henrique, o técnico do PSV, é um time que não prioriza o 9, né? Não tem um jogador exatamente o 9, né? O São Paulo e Tele Santana jogava assim, não jogava com 9, né? Mas tinha muita movimentação ali no ataque. E o PSV é um time que tem muita movimentação no ataque, tá? Interessante esse time, né? É o atual campeão da Champions. E do outro lado, né? Tem o Bayern, tem o atacante inglês Harry Kane, que é um cara taticamente inteligente, joga pro time,
Quando está na posição 9, sabe fazer a posição de pivô. Muitas vezes sai da posição 9, vem para a posição 10 para que o outro possa brilhar na posição dele, né? Hoje o Ponteiros, que joga pela esquerda, o Luiz Dias, o colombiano, né? Jogou muita bola, né? Na minha opinião, foi um grande destaque do jogo hoje, né? Se eu elogiar o Kvaratskhelia pelo lado do PSG, pelo lado do Bayern, jogando na ponta direita, tem um canhoto, né? O francês Michael Olise também joga muita bola. Também é outro jogador que joga pela beirada de campo, que tem drible, tem o chute, tem a finalização, tem assistência, enfim. Que jogo, sensacional, tá? E ainda tem mais na quarta-feira que vem, tá? Bom, agora vamos lá. São Lourenço e Santos, ok. O Cuca, esse início de trabalho dele, eu estou achando até que ele está fazendo algumas coisas interessantes, está buscando fazer algo interessante, tá? Mas tem alguns caguetes que me incomodam. Por exemplo, a escalação hoje, tá? Brazão de volta ao gol, né? Brazão voltou depois do período de luta aí, perdeu o pai dele na semana passada, né? Elogiável a atitude dele de querer voltar, tá? Mike na lateral direita, né? Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar na lateral esquerda. Aí o Ilharão, Christian Oliva, Benjamin Roeser, Gabriel Bontempo, Neymar e Gabigol, tá? Bom, vamos lá. Tá, então ele jogou com 2 volantes ali e tal, praticamente 3 volantes, né? Porque o Gabriel Bontempo não subiu muito. Muitas vezes eu vi o Gabriel Bontempo jogar mais recuado ali pro lado do lateral direito. O Mike joga para dar um apoio ali na marcação, tá? Então faltou ele participar mais do jogo, né? Lá na frente o Benjamin Roeja, o Neymar e o Gabigol demorou um pouco para se afinarem, mas quando se encontraram em campo saiu coisas interessantes. Mas eu gostaria de dizer que o Cuca tem algum caguete que eu não gostei. Por exemplo, o João Ananias, né? Jogou na zaga contra o Bahia, na Fonte Nova. Sim, o João Ananias jogou com o Lucas Veríssimo, né? Ele poderia ter bancado a permanência do João Ananias, tá? Poderia ter bancado. Optou pela experiência, pelo Luan Pérez, tá? Ele cogitou até jogar com 3 zagueiros, não quis, tá? Aí outra, falei do João Ananias. O João Ananias, ele não foi relacionado para a partida de hoje. Não sei se ele está inscrito na Sul-Americana, né? Não sei, sabe? Mas tem muito potencial, rapaz. Sabendo trabalhar bem, principalmente a cabeça dele, dá até para tomar o lugar do Luan Pérez lá na frente, tá? E no meio ele voltou com o Ilharão, tá? Deveria, na minha opinião, ter mantido o João Schmidt, tá? O João Schmidt já mostrou que ele, junto com o Christian Oliva ali marcando junto, né? Ele se dá bem, porque ele tem um cara para dividir essa função de marcação e tem um bom toque de bola, tá? O Ilharão hoje foi um desastre. Foi um desastre, tá? E, lógico, optou por jogar pela experiência do Mike na lateral direita, antes a juventude e um pouco da inconsequência do Igor Vinícius e tudo mais, mas o Igor Vinícius no aspecto físico é melhor do que o Mike, né? Enfim, e lá na frente teve a volta dos cascas grossas, Neymar e Gabigol, né? Mas enfim, o Santos demorou a engrenar no jogo de hoje, né? Teve parada para a desidratação, não sei porquê, jogo noturno e tal, já não estamos mais no verão, né? A Argentina está até mais perto da zona de frio da América do Sul do que o Brasil, enfim, mas enfim, houve parada para a desidratação, né? Falei aqui que o Ilharão foi um desastre na zaga. Aliás, do Ilharão para trás, o Santos pecou na marcação, né? Vai começar pelo Ilharão, né? Que realmente errou tudo hoje. O Ilharão em 2025 foi um jogador interessante para o Santos. Ele deu a sua contribuição para o Santos não ser rebaixado. Mas o 2026 do Ilharão está sendo um desastre. Ele não está legal. E tem concorrência de peso no banco, né? Chegou o Christian Oliva,
tá? O João Smith já se deu bem com o Christian Líbero, eu não sei para que ele voltou com o Ilharão hoje, tá? Mas vamos lá, né? O Ilharão, numa jogada ali no fundo lá que o São Lourenço, tem uma jogada que praticamente morta, né? Ele foi tentar proteger, o camisa 9 do São Lourenço tomou dele e quase faz um gol sem ângulo, né? O Brasão mandou a bola para escanteio, tá? E toque de bola errado, né? E depois da parada da hidratação, o Santos até, quando a bola chegava no Roezer, né? Saía alguma coisa interessante. O Roezer hoje, no primeiro, pelo menos no primeiro tempo, ele não só foi o melhor jogador do Santos, mas na minha opinião, enquanto esteve em campo, ele foi o melhor jogador do jogo, jogou muita bola, né? Mas enfim, as coisas aconteceram para valer, né? Principalmente depois da parada da hidratação. Até a parada da desidratação, é, teve um chute de fora da área do Roezer, teve o Neymar só tomando decisão errada, não conseguindo fazer nada acontecer, o Gabriel não sendo assistido, né? Mas o Roezer tomou a posição ali do 10. Isso que eu gostei, isso que eu já vinha defendendo bastante, né? O Roezer ser o camisa 10, ser o 10 do time, jogar na posição 10, ser o cara que vai distribuir a jogo, tá? Tava cobrando muito isso, cobrando, e hoje realmente o Cuca colocou ele nessa função, né? Deixou o Neymar mais ali ao lado do Gabriel, mas para ficar mais próximo do gol, de finalizar, né, do que ter que ficar incumbido de ajudar o time na armação de jogo, né? Mas enfim, o Santos do meio para trás a coisa não estava bem dando certo, a marcação não estava encaixando, né? Numa cobrança de escanteio, o Lonho Pérez deixou 4 zagueiros deles cabecear sozinho dentro da área, né? O replay mostrou que o Lampere estava na marcação dele, mas na hora que a bola foi lançada na área, ele simplesmente largou o cara, deixou o cara cabecear sozinho, né? O Brasão chegou a fazer uma baita defesa numa jogada, numa cobrança de falta, jogada ensaiada, aquela tradicional bola levantada na segunda trave, né? Esse mesmo quarto zagueiro escorou de cabeça para um companheiro dele tentar meio que de bicicleta com puxeta, né? O Brasão se esticou todo e fez uma baita defesa, né? A principal defesa do jogo, né? Tá? E a bola, né, tendo uma certa dificuldade para chegar lá na frente, né? Principalmente porque na zaga não estava ajudando, né? O Mike pela lateral direita, aquela coisa de sempre, aquela limitação dele de sempre, muitas vezes tomando tomada de decisão errada, não sabendo o que fazer direito com a bola, né? Pelo lado esquerdo, o Escobar bastante guerreiro na marcação, mas no ataque, principalmente quando vai cruzar a bola na área, cruza de cabeça baixa, né? O Bom Tempo hoje não teve uma participação muito grande ofensivamente falando, isso o time acabou sentindo falta, né? Mas enfim, as coisas aconteceram depois da parada para a hidratação, né? Ali depois da metade do primeiro tempo, né? Primeiro, de forma negativa, o gol que o Santos tomou, né? O Ilharão perdeu no pé de ferro o cara que acabou assistindo o companheiro que fez o gol, né? O atacante Coelho, né? Acertou um bonito chute de fora da área, né? Mas eu entendo que era uma bola defensável para o Brasão, tá? Eu entendo que nem, por exemplo, eu peguei muito no pé do Diógenes no jogo contra o Bahia, porque o Diógenes já está há 10 anos no Santos, tá? E internamente já é sabido que ninguém confia muito nele para ser titular. Não é à toa que o Santos foi contratando goleiros a rodo daí, porque não confiava nele. Por exemplo, o João Paulo, na Série B, quando teve aquele problema que ele perdeu a titularidade pro Brasão, tá? Pelo tempo que já estava em casa, o Diógenes poderia ser o goleiro a substituir o João Paulo. Não, mas foi o Brasão, tá? Enfim. Mas se eu peguei bastante no pé do Jorge no domingo, lógico, vou cobrar, evidentemente enxergo que o Brasão poderia ter espalmado esse chute e evitado o gol do São Lourenço, né? Mas é o tal negócio, o Brasão tem bastante crédito, já fez muita coisa com a camisa do Santos, né? Esses 2 anos que ele praticamente é titular direto, né? E teve a morte do pai dele na semana passada, né? Se ele dissesse, olha, não dá pra mim voltar agora, não vou viajar pra Argentina, era completamente compreensível, mas não. Foi profissional, voltou, tá? E tomou esse gol,
tá? Que na minha opinião daria para ele defender, mas anteriormente evitou um gol aí, que foi uma baita defesa numa espécie de mini bicicleta que teve na pequena área do Santos, tá? Mas enfim, o Santos 6 minutos depois, tá? Conseguiu empatar o jogo, tá? E empatou o jogo principalmente com uma participação bastante efetiva do Roeder, né? O Roeder veio com a bola, veio pelo corredor central do campo de defesa para o ataque, né? Aí houve um encontro de quem sabe jogar bola, né? Houve um encontro dele com o Neymar, com o Gabigol, aí só podia sair gol, né? Ele tocou na ponta esquerda pro Neymar, o Neymar voltou a bola pro Roeder, né? E se ofereceu para receber dentro da área, mas o Roeder, ao invés de finalizar, deu um passe de calcanhar, né? Clareou pro Gabriel, né? O Gabriel bateu de canhota, a bola ainda bateu na trave, entrando no gol, pela jogada, né? Foi um golaço, foi um bonito gol de empate do Santos, né? E daí, esse empate do Santos saiu aos 33 minutos, né, de jogo, né? Daí pro final, o Santos dominou as ações do jogo. Então, principalmente teve presença ofensiva, né? E poderia ter virado o primeiro tempo, na minha opinião, até virando o jogo, né? Teve uma outra jogada do Roeder que ele na entrada da área buscou o Neymar, né? O Neymar puxou, o Neymar fez a triangulação com ele foi para receber, mas o Neymar iria finalizar, na minha opinião, em 2 movimentos: domínio e conclusão, finalização. Não aconteceu isso porque o senhor Escobar, tá? E mal sobe no ataque, quando sobe, parece que sobe na hora errada. O Escobar simplesmente trombou com o Neymar lá dentro da área, tá? Fez merda, fez bobagem e matou a jogada, tá? Pra que precisar de zagueiro pra matar a jogada se o seu próprio companheiro faz isso, né? Nossa, Escobar, nossa, como eu xinguei o Escobar nessa hora. E numa outra jogada, aí foi o Christian Oliva, né? Grande jogada, deu uma baita de uma arrancada pelo corredor central lá do campo de ataque, chamou a triangulação com o Gabigol, tá? E soltou no comando de ataque pro Neymar. O Neymar invadiu a área pela esquerda, né? O zagueiro veio tirando o ângulo dele, né? E o Neymar, aquele negócio nos velhos tempos de Neymar, nos tempos áureos de Neymar, o Neymar dava um corte nesse cara, né? E fazia um golaço, né? Mas não, ele já se preocupou em finalizar logo porque viu que o Neymar de hoje não tem condições físicas para fazer isso, né? Bateu de esquerda, poderia ter devolvido para o Christian Oliva, que se ofereceu para finalizar, né? Mas enfim, pelo menos ele finalizou dessa vez, né? Não fez que nem o jogo contra o Fluminense, no finalzinho do jogo contra o Fluminense, que ele clareou para bater no gol e preferiu rolar a bola. Não se sabe se foi pro Gabriel Barbosa ou se foi pro Roeder, enfim. Dessa vez ele tomou a decisão e finalizou para fora. O Neymar, que até o gol de empate do Santos não estava bem na partida, né? Depois do Ilharão, era o segundo pior jogador do Santos em campo, né? Mas depois do gol de empate, ele cresceu, ele evoluiu, tá? E o primeiro tempo fechou com 1-1, com o Benjamin Roeder jogando muita bola, tocando de primeira, sabe? Tem umas cabeças que parece que não acompanham a velocidade de raciocínio dele, né? E é por isso que muitas vezes a jogada não concluía, não tinha finalidade, né? Mas jogou muita bola o Roeder. Hoje eu não posso falar absolutamente nada desse argentino. Hoje ele teve um comportamento digno do camisa 10, né? Eu já esperava dele, tá? E espero que seja isso daqui pra frente, de agora em diante, né? Então, mas eu acho que valeu muito mais o primeiro tempo, o segundo tempo não valeu tanto, né? Porque o jogo decaiu muito no segundo tempo, né? Foi muito aquela. O Santos, apesar de ter posse territorial, manter bola no ataque, o Santos não teve muita entrada na área, não teve muita penetração, não teve finalização, não teve nada, né? E da parte do São Lourenço, eu até esperava mais do São Lourenço, viu? Esperava mais como time, como adversário, né? Porque o São Lourenço, pelo que eu vi aqui, na Liga Profissional Argentina, depois de 15 rodadas, né? São 2 grupos de 15 clubes cada, né? Ele está na 6ª colocação do grupo A, com 22 pontos, 6 pontos à frente do líder da chave dele, que é o... não peguei a informação, que é o... Cara, agora eu não lembro que ele está 6 pontos atrás do líder na chave dele, né? E por enquanto está na zona de classificação para o playoff, né? Mas é um time que eu esperava mais tecnicamente e tudo mais, mas não me surpreendeu tanto
assim, né? Foi até bom pro Santos, porque o Santos no segundo tempo, principalmente na parte defensiva, tá? Se comportou bem, tá? O Cuca fez o favor de no intervalo tirar o Ilharão, porque o Ilharão tava uma porcaria hoje, né? Aí colocou o John Smith e arrumou ali, né? Pelo menos a saída de bola ficou melhor, o posicionamento defensivo ficou melhor com a entrada do John Smith ali, né? Ele fez algumas substituições logo depois, que acabou num sentido muito efeito, mas, por exemplo, eu até que eu gostei da entrada do Barrial, lá por 70 minutos de jogo, ele entrou no lugar do Roezer, né? O Roezer parece que denotou cansaço, pediu para sair, porque a imagem mostra ele meio que puxando a perna, não tem aquela postura de reclamar, né, de porque saiu e tal. Mas o próprio Roezer até ser substituído, o segundo tempo dele não foi tão efetivo quanto foi o primeiro tempo, né? Então foi uma substituição que praticamente o jogador pediu para sair, né? E depois entrou, já tinha entrado o João Schmidt no intervalo, né? Mais pra frente entrou o Matheus Xavier no lugar do Gabigol, né? E entrou o Igor Vinícius no lugar do Mike. E no finalzinho entrou o Tassiano no lugar do Gabriel Bom Tempo. Já praticamente nos acréscimos entrou o Tassiano no lugar do Bom Tempo, né? Eu acho que tem um outro caguete que o Cuca precisa corrigir também, né? Não sei se é o Cuca que tem que corrigir ou se é o elenco, jogadores que tem que se tocar, né? É, toda hora, toda jogada que se cria, que se passa, os jogadores de um modo geral, fica naquela ânsia de querer fazer o Neymar participar do jogo. Não tem que, a bola tem que passar pelo pé do Neymar. Não necessariamente. Às vezes o Neymar não está bem posicionado, está bem colocado para finalizar, né? Tem outro companheiro melhor posicionado para isso, então não toca não toca no Neymar. Tem outros jogadores também para fazer a jogada acontecer, tá? E mesmo assim, ali na reta final de jogo, né? O São Lourenço foi um adversário que não teve. Não incomodou tanto assim no segundo tempo, né? Apesar que o técnico do time argentino fez bastante substituições, né? E tal, mas, enfim, não me impressionou como eu acharia que deveria me impressionar, né? Não achei nada demais nesse time do São Lourenço, né? Tomara que não apronte quando vier aqui na Vila Belmiro. Mas, principalmente no finalzinho do jogo, o Igor Vinícius ali teve praticamente a bola que poderia ter matado o jogo, né? Faltou o domínio, né? Se atrapalhou, se abananou todo nas pernas, sabe? Ele tinha tudo para sair na cara do goleiro e quem sabe fazer o segundo gol, o gol da virada, o gol da vitória, uma vitória extremamente importante para o Santos, mas infelizmente temos que nos contentar com 1-1 por causa das limitações que o time apresenta, tá? E o Santos é aquele time que ele fica naquela linha tênue, né? No dia que as coisas estão dando certo, não pode haver um erro. Um erro rói tudo, né? Que nem quando o Bahia teve o erro no primeiro gol do Diógenes, né? Que ele engoliu um peruzaço, frangou e aí a casa desandou, tá? Mas enfim, o Santos melhor sair com empate do que com uma derrota, né? No momento que eu estou gravando o vídeo, o outro jogo da chave está rolando, né? Tá o Ricoleta do Paraguai está recebendo o Deportivo Cuenca, né? Então, por enquanto, ao término do jogo São Lourenço e Santos, a situação está assim: o São Lourenço está com 5 pontos, tá? O Deportivo Cuenca está com 3, o Ricoleta está com 2 e o Santos também está com 2. Só que o saldo negativo do Santos é de -1, por isso que está na última colocação, tá? Esse empate de hoje seria um bom resultado, seria podia ser dado até um joinha, se o Santos não tivesse perdido ponto para essas duas outras porcarias do grupo, né? O Deportivo Cuenca perdeu tomando um gol olímpico barra falha do goleiro, barra gol contra do Brasão. E o Ricoleta, no dia do aniversário do clube, né, no 14 de abril passado, 114 anos de time, o Santos cometeu esse vexame, essa vergonha de empatar com um time de baixo escalão do futebol paraguaio, a primeira participação dele numa competição sul-americana e ainda por cima com time reserva. Então, se não fosse esses dois resultados ruins, né, o Santos hoje poderia estar até comemorando esse empate com o São Lourenço, né, o principal adversário da chave. Mas a situação do jeito que está na chave, o Santos ainda, né, agora vai ter uma espécie de retorno, né, o Santos ainda depende dele
para pelo menos brigar pela segunda vaga, né? A primeira vaga da chave da fase de grupo da Sul-Americana dá classificação direta para o playoff, para as oitavas de finais. A segunda fase ainda vai disputar uma fase de 16 avos de final com o terceiro colocado do grupo da Libertadores, né? Enfim, o Santos ainda está na dependência dele, tá? Para pelo menos brigar pela segunda vaga. Mas é preciso ficar atento que o resultado do último domingo agora pelo Campeonato Brasileiro deixou o Santos na 17ª colocação do campeonato, na zona de rebaixamento, tá? Então não adianta nada querer brigar para entrar num playoff de Sul-Americana e estando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então é preciso ficar bem atento a isso. Se tivesse perdido hoje, tá? Na minha opinião, era para o Santos passar a abrir mão de vez da Sul-Americana, colocar um time misto, reserva para concluir os 3 jogos e focar em se sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá? Mas como empatou, tá ganhando essa sobrevida aí, né? Mesmo se houver vencedor ali do Ricoleta com Cuenca, né? Vamos ver, tá? Vamos ver como é que fica. Sábado o Santos vai jogar contra o Palmeiras, acho que é no Allianz Parque, deve ser o jogo no mando do Palmeiras, deve ter no Allianz Parque, porque na terça-feira que vem o Santos vai viajar para o Paraguai para enfrentar esse mesmo Ricoleta, tá? Aí depois é o Red Bull Bragantino sobre o seu mando, né? Aí o Santos, né, Palmeiras e Ricoleta, o Santos vai cumprir aí seu ritual de 4 jogos como visitante, né? Em três competições diferentes, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. É isso, tá? Então o Santos hoje fez um jogo ok, tá? Mas não passou do empate, tá? Por causa de limitações técnicas e erros individuais, né? No caso, o gol do São Lourenço foi um erro ali, né, individual do Ilharão, e cedeu, né, o ataque os caras e tomamos o gol, tá? Mas é isso, deu pro gosto, deu pro gasto, tá? Paciência, valeu. Até a próxima, se cuidem, um bom final de semana pra vocês. Se curtiram o vídeo, dá um curte aí. Se achar necessário, compartilhe, dá essa força aí pra mim, tá? Bom resto de semana pra todos vocês, tá? Um grande abraço, fui, até.